Noite, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa live de hoje aí, segunda-feira, né? Batendo ponto aqui com vocês. Deixa eu ligar o ar aqui para não morrer de calor. Gente, hoje teremos convidados especiais aí. Tem uma convidada que já está chegando. E o que eu quero conversar com vocês hoje? Sobre o diagnóstico, né? Qual que é a importância do diagnóstico? Qual a importância nossa de orientar um paciente aí para um diagnóstico? Né? Quero conversar um pouquinho com vocês qual que é a importância dessa aceitação, né? Eu já ouvi alguns colegas meus de trabalho, por exemplo, não recomendarem pacientes a irem para diagnóstico. Ah, você já é adulto, não vale mais a pena você receber um diagnóstico nesse momento. Será que é isso mesmo? É sobre isso que eu quero conversar com você. Minha participante já chegou, deixa eu colocar aqui. Caminhando, aceitar, vai entrar. Acho que tá indo. Lu, tá por aí? Sim, Te ouço, mas não te vejo. aqui pra mim tá tudo normal. Meus participantes, vocês estão vendo minha participante ou não? O pessoal que tá assistindo aí. Você tá me vendo também? Tô te vendo. Ai, ai. Ó, Estão tão vendo vendo. ela e eu, gente? Tá todo mundo vendo nós duas? Sim, olha só. O Instagram tá de Então, foi sacanagem isso comigo que aqui, né? aconteceu comigo naquela live, eu não te vi. Então hoje Eu é minha fiquei a vez de live não te toda ver. conversando com você sem te ver. Era uma chamada de áudio. Então para mim vai ser isso hoje, mas vamos seguir, porque o pessoal falou que estão te vendo, que você tá linda. Depois você me manda uma Ah, foto para eu saber como você tá? Que eu não tô conseguindo te ver hoje. Gente, tá essa é a bom. Luciana, deixa eu te apresentar oficialmente aí pro pessoal. Luciana é neuropsicopedagoga clínica e psicopedagoga institucional, especializada em intervenções precoces em autismo, pesquisadora sobre os efeitos de programas parentais para crianças com déficit de atenção e hiperatividade, realiza avaliação e intervenção em transtornos de neurodesenvolvimento e de aprendizagem. Ela é faixa preta de kickbox e nadadora de mar aberto. Acho que essas coisas são importantes também a gente falar aqui, deixar isso registrado. Lu, muito Quando... obrigada por ter aceitado o convite de estar comigo aqui hoje. Tá joia. Prazer é meu. Olha só, a Quando gente eu vai dou falar. aula, Hum, quando eu dou aula de estudos de caso, eu falo com os meus alunos e alunas que eu sou faixa preta de kickboxing e de mar aberto, porque eu explico que a gente sempre precisa ver o paciente além das coisas que estão mais claras, né? E às é vezes alguns verdade, detalhes falam muito mais do que outros. é verdade, com certeza. E hoje eu convidei a Luciana, gente, para estar aqui. Oi, Nath. Para a gente conversar sobre um assunto sério, que é a questão do diagnóstico, né? Tem se falado muito no diagnóstico, e eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Lu, eu já vou começar bagunçando o nosso roteiro aqui, tá? Que eu vou Sim, começar fica à por uma outra vontade. pergunta que eu não tinha previsto, mas que eu acho que é importante a gente começar por isso. Nós Aham. temos um aumento de diagnóstico ou nós temos um aumento de casos, né? Eu acho que essa é uma primeira questão que as pessoas têm se perguntado. Então, se fala muito de autismo hoje, né? Vamos falar sobre isso. Se fala muito de déficit de atenção e hiperatividade, né? Se criou um espaço aí para a gente discutir mais os transtornos do neurodesenvolvimento. Mas, de fato, o que está acontecendo? É mais pessoas mesmo ou é mais diagnóstico que está acontecendo? O que que você vê na sua prática? Então, por exemplo, pensando na infância, né, nas crianças, há 10 anos atrás, eu na sala de aula na educação infantil, a gente tinha, às vezes, na educação infantil toda, 3, 4, 5 alunos que estavam Uhum. dentro do espectro autista, que na época, inclusive, tinham outros nomes. Uhum. Mas hoje, numa escola de educação infantil, qualquer, você vai encontrar, às vezes, de 2 a 3 crianças que se encaixam, que têm diagnóstico, seja Uhum. dentro do espectro autista ou do TDAH, né, que é um outro transtorno do neurodesenvolvimento. Mas, assim, o que que as pesquisas indicam?
que a gente Uhum. teve um aumento de diagnósticos que eram de nível leve. Tá. A Pro gente, autismo, né? Quando a antigamente, gente fala do autismo, pensando assim. no autismo, a gente tinha o diagnóstico há uma década atrás de casos de nível de suporte 2 e 3, Uhum. que seria um caso moderado, né, e severo. Aham. Hoje, a gente diagnostica muito os casos leves, os casos de nível de suporte 1. Então, Uhum. assim, a gente tem um aumento desse tipo de diagnóstico, sim, porque há uma década Sim. atrás isso não era feito. A gente tem um aumento do acesso da população à avaliação, Uhum. porque também há uma década atrás isso a gente não tinha oferta no poder público, então a Aham. gente tinha uma subnotificação muito grande, Sim. então a gente deu acesso através de políticas públicas para pessoas de classes sociais financeiras menos desfavorecidas também Uhum. conseguirem o diagnóstico, Sim. mas a gente tem, além disso, porque a curva de crescimento hoje do espectro autista, eu não entendo de estatística, então eu ia falar que era exponencial, mas eu não sei o que exponencial significa, mas Sendo, a né? A curvinha tá curva é subindo. muito ascendente, é muito ascendente. Aham. Então, assim, a gente tem o Centro de Controle de Doenças Americanos fez uma pesquisa e Uhum. viu que para 2024 a gente né? Nos Estados Unidos essa pesquisa foi feita com crianças de 8 anos de idade. Uhum. Então, de crianças de 8 anos de idade, em 2024, a nossa perspectiva é de 1 para 36 crianças. Então, É assim, bastante, né? isso é. E a gente tem, pensando na mesma progressão que tem sido feita dos casos, pelo CDC também, a gente tem uma previsão de 2040 de para cada 5 crianças a gente ter uma criança nascendo dentro do espectro autista, dentro dos sinais e sintomas do espectro. Então, assim, de fato, a gente pode dizer que tem um aumento mesmo de casos. Sim. Estatisticamente falando, a gente começa a ter mais pessoas vindo com desenvolvimento neuroatípico, né? A gente pode dizer isso, assim, pelo menos pelo que os dados estão nos mostrando atualmente. A gente tem algumas pessoas pesquisando que são muito contra essa ideia. Tá, Eles acham que a gente só tem mesmo uma notificação maior dos tá. casos. Mas, quando você pega um outro grupo de profissionais também muito experientes, que Uhum, estão aí há 35 anos na clínica, uhum, eles relatam que tem um aumento de fato do movimento no consultório, né? aham, Porque sim. por causa da psicoeducação que a gente tem hoje da população, a gente tem as pessoas chegando aos consultórios e buscando o diagnóstico também, né? Uhum. Eu observo, não sei se você vê isso, eu observo principalmente quando a gente fala de diagnóstico na infância, os pais resistem ao diagnóstico. Uhum, Infelizmente, a nossa cultura ainda tem uma ideia de que eu prefiro não saber, né? Principalmente quando a gente pensa no autismo nível 1, que é teoricamente de menos suporte, né? O que que eu vejo uhum, acontecer? Ah, não, é leve, deixa, um monte de gente aí foi e não deu nada errado. É, aham, qual que é, né? Você trabalha principalmente com criança. Por que que uhum, é tão importante, por exemplo, um pai fazer um diagnóstico de uma criança com 1 ano, 2, mesmo sabendo que não pode fechar ainda, né, na cidade? Mas uhum. quanto mais precoce, a gente sabe que melhor em termos de diagnóstico, né? Que E, a- e diferença faz uma aí, criança ser e aí, por diagnosticada exemplo, cedo? olha só, a gente estava falando de o aumento de casos e da opinião contrária de alguns pesquisadores. Isso, Agora eu vou falar de uma unanimidade, então. A tá. unanimidade, o que as meta-análises, né, que são os estudos assim que nos dão maior condição de falar que aquilo é uma evidência científica, a Uhum, gente tem meta-análises novas agora, mostrando o seguinte, que o top one de intervenção, de resultado de intervenção para pessoas dentro do espectro autista é a intervenção precoce. O que dá uhum, mais resultado é a intervenção precoce.
intervir o quanto antes vai promover, muitas vezes, o sucesso ou o fracasso do prognóstico de vida daquela pessoa. Uhum. Por que o fracasso? Porque ter uma condição dessas é um fracasso? Não. Mas Sim. porque alguns indivíduos são acometidos de sinais e sintomas que muitas vezes vão inviabilizar a inserção deles no campo profissional. Uhum. Alguns vão inviabilizar a própria fala. A gente Sim. tem, né, um grupo grande dentro do espectro que é não verbal. Então, assim, Uhum. hoje a gente fala de autismo e talvez o que a gente pense imediatamente seja até nos casos mais leves. Por, Sim. porque hoje, aí o Elon Musk fala que ele é autista, aí outras pessoas famosas, né, se Artistas, né? colocam, Tem sido né, falado sobre artistas, isso, sim. e aí a gente fica com essa visão, mas a gente tem que lembrar que tem um grupo grande dentro do espectro de um desenvolvimento desse transtorno de neurodesenvolvimento numa condição mais grave. Então, Sim. pessoas que não vão falar se não tiver uma intervenção precoce, que não vão se desenvolver cognitivamente, Uhum. então assim, que vão ficar com limitações de uma deficiência intelectual, Sim. sem uma condição de uma intervenção na melhor época, porque a intervenção precoce dá tanto resultado? Porque a Vamos gente tem o lá. nosso cérebro criando sinapses enlouquecidamente, se desenvolvendo a pleno vapor. Então, a gente Sim. está na nossa maior janela de oportunidade para mudança de comportamento. E às vezes também falar mudança de comportamento, pensar, porque ele não gosta muito de se relacionar com as pessoas, aí vai ficar para poder conversar mais. Não é isso. Algumas pessoas estão dentro do espectro numa condição Sim. de gravidade. Então, o Sim. que a gente sabe das pesquisas que dão embasamento para a gente dizer que é uma prática com evidência científica? Que a intervenção precoce faz diferença. É o que mais faz diferença Sim. dentro do espectro autista. Eu falo muito isso, eu não tendo criança, né, tendo adolescentes e adultos, mas esses dias eu estava falando isso com uma paciente minha, filho, olha só, eu queria ter descoberto algumas coisas na minha vida quando eu era criança, quando eu era adolescente, né, a gente tem, de fato, uma janela importante aí, do 0 aos 25, né, óbvio que na primeira infância é isso muito maior, mas que é uma janela grande de desenvolvimento, então, só para o pessoal que não sabe, a gente tem uma janela lá para desenvolvimento de linguagem verbal. Se você não tem desenvolvimento verbal na sua infância, dificilmente você vai adquirir isso na vida adulta. É, a Existem gente, casos, né? a gente sabe Relata... hoje que, Pode falar. que assim, essa neuroplasticidade ela vai se estender ainda. Só que Sim, não é a mesma coisa. Não é a mesma exatamente. coisa. E aí você perguntou por que muitos pais, assim, né, têm dificuldade de aceitar o diagnóstico. Uhum. É importante pensar que quando essa família começa a perceber que essa criança tem alguns sinais e sintomas que diferenciam ela do primo, Sim. do coleguinha do prédio, essas famílias vão passar por um processo de luto. Uhum. Porque tem um filho que ela esperou que não vai acontecer. E essa questão dessa expectativa, né, do filho, aí dá uma live, Sim, é, com é, certeza. ela é muito importante. Assim, a gente, eu logo no início, assim, do meu, do meu trabalho com as famílias, muitas vezes eu ficava um pouco até indignada, assim, nesse sentido de, assim, poxa, mas é muito melhor aceitar o diagnóstico. Porque Uhum. aí o que que é um diagnóstico? Um diagnóstico, ele só me dá um caminho. Sim. Ele só me diz, olha, essa pessoa, ela funciona parecido com um grupo de outras pessoas que funcionam dessa forma, que se desenvolvem dessa forma, mas que você pode ajudá-las a estar socialmente inseridas com mais qualidade e desfrutar da vida com mais qualidade, com menos ansiedade, de não se Uhum. sentir adequado em alguns momentos ou de ter Uhum. algumas limitações, por exemplo, de compreensão de ironia. Isso gera muito impacto. Parece que não, Uhum. mas a linguagem figurada a gente usa muito. Então, isso gera impactos sociais. Claro Uhum. que em níveis diferentes, dependendo do sintoma. Claro. Mas, assim,
é, é muito é muito desafiador para as famílias no primeiro momento. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu mudei um pouco essa minha perspectiva, assim, de até de uma indignação, Uhum. para um caminho que hoje eu acredito que é o da psicoeducação. Sim, As pessoas precisam entender. Quando você recebe um diagnóstico, a coisa mais importante a se fazer é que você saiba a respeito do seu diagnóstico, seja ele qual claro. for. Se é diabetes, é importante você saber o seu diagnóstico de diabetes, Uhum. porque ele vai te dizer que o seu corpo não está tolerando açúcar. Sim, Então não é bom você você comer determinadas comidas, você deixar de comer por muito tempo, ou isso ou uhum. aquilo. Sim, Então, a psicoeducação, ela faz parte dessa aceitação do diagnóstico, porque à medida que você vai compreendendo melhor e as famílias vão compreendendo, elas têm até mais condição de aceitar também. sim. Não, e eu acho que isso que você está trazendo é importante, né? Porque, assim, eu vejo, principalmente na infância, os pais demoram muito para procurar. Então, ver que a criança está com suas dificuldades, às vezes nem vê, infelizmente, né? Às vezes precisa estar gritando para os pais perceberem. E aí, sem conseguir compreender que um diagnóstico naquele momento é uma possibilidade de você permitir que aquela pessoa tenha uma vida mais satisfatória mesmo, né? Para que ela tenha uma vida aí. Exatamente. Vamos falar isso sobre como isso chega na vida adulta, né? Mas para que essa Uhum. pessoa, e aí eu tenho falado o seguinte, o meu objetivo não é ajustar o meu paciente na sociedade. Uhum. O meu Uhum. objetivo é ajudar essa pessoa a criar uma vida que ela consiga conviver nesse contexto de maneira que isso produza menos sofrimento. Sim, No final das contas, é um pouco disso que a gente está buscando, né? isso é muito Assim, principalmente no adulto, né? Eu acho que na É, criança isso é ainda. muito, isso é muito discutido dentro da análise do comportamento aplicada, porque assim, a gente tem algumas estratégias, por exemplo, para lidar com comportamentos inapropriados, Aham. com comportamentos problemas, ou comportamentos disruptivos. Uhum. E aí a gente tem, né, algumas estratégias para lidar com isso. Mas hoje, o que que se discute, principalmente na criança, no adolescente e no adulto? Uhum. E na criança também. Esse comportamento é inapropriado para quem? Perfeito. Esse comportamento é disruptivo por quê? Senão você corre o Uhum. risco de, não, é porque toda vez que ele está fazendo a tarefa de casa, ele coloca o dedo no nariz. Ok, mas assim, tá atrapalhando quem? Tá atrapalhando você que tá Sim. incomodada E ou é realmente provavelmente incomodada com o que os outros estão pensando daquilo. Ou é necessariamente importante Uhum. trabalhar esse Uhum. comportamento? Alguns comportamentos vão gerar exclusão. Esses Sim, comportamentos são importantes de serem trabalhados, né? sim, Então, é um comportamento que vai excluir aquela pessoa do meio em que ela convive, que ela quer conviver. Então, é um sim, comportamento importante de ser trabalhado. Do sim. contrário, Não, e não. e aí eu acho que tem uma outra coisa, principalmente quando a gente fala em termos de criança, que é o seguinte: percebeu que a criança tem dificuldade, que a criança não está conseguindo ter um desenvolvimento, às vezes, como o irmão teve, né? Porque os pais acabam comparando muito. Eu acho que antes, ou talvez mais importante do que ir para um diagnóstico, que isso é importante, é você ir para a intervenção, né? Que eu acho que esse é o ponto. Porque É. ali no início, você não consegue fechar um diagnóstico com uma criança de 2 anos, de 1 ano. Uhum. O que não significa que não possa haver intervenções nesse período, né? Sim, a gente já tem programas indicando intervenção a partir de 6 meses de idade. Olha só. E quando que eu começo a intervenção de fato? Uhum. Logo que eu começo a observar que aquela criança está tendo uma defasagem de desenvolvimento pensando nos marcos do neurodesenvolvimento típicos que Uhum. todas as crianças passam mais ou menos. E aí a gente vai ter janelas de Sim, oportunidades. Ela vai sim. andar entre os 9 meses e 1 ano e 6. Ela vai Uhum. falar as primeiras palavrinhas entre 1 ano e 2 e 1 ano e 8.
Então, Uhum. assim, e essas informações, elas inclusive vêm na caderneta da criança. Ah, Aquela caderneta que sai da maternidade, que sei. anota, vai todo mês no médico, anota o peso, Uhum. naquela caderneta já tem os marcos do desenvolvimento. Então, assim, as famílias podem acompanhar o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento dos seus filhos, o desenvolvimento psicomotor, através daquele material fornecido pelo Ministério da Saúde. Sim, Porque aos primeiros sinal de defasagem nesse desenvolvimento psicomotor, a gente faz intervenção. E perfeito. aí a gente começa no momento em que se identifica, Exatamente. mesmo não tendo um diagnóstico. Ah, mas e se eu fizer a intervenção e depois lá na frente ele não estiver dentro do espectro autista? Ele se desenvolveu, que bom, é isso Sim, aí, sim, sim, é isso aí. exatamente. É isso, né? A gente não tem marcos de desenvolvimento à toa. Você tem séculos de estudo mostrando que existem alguns padrões comportamentais que vão sendo apresentados pela criança, né? E o que Uhum, eu vejo, você deve ver muito isso também, né? Os pais normalmente só se desesperam. Eu vejo muito isso, principalmente na criança. Quando ela entra naquela fase de poda neural e ela perde repertório comportamental. uhum. Eu percebo muito isso. Então, tá indo ali, vai caminhando os dois, seus 3 anos, daqui a pouco essa criança que falava começa a já não falar tanto, né? Começa a apresentar aí como uma regressão comportamental e que na verdade a gente sabe que não é, né? A gente sabe que é porque aquilo ali não foi aprendido como deveria, o corpo vai eliminar para vir novas aprendizagens. E se você não tem uma intervenção adequada nesse momento, você pode perder uma janela de desenvolvimento daquela criança. Que é isso que você está Sim, trazendo, né? é muito importante. A gente tem algumas crianças que já nascem com sinais e sintomas de autismo. Então, vai Uhum, ser o grupo daqueles bebês que não fazem sorriso social. Você chega e fala, uhum. Ele vai não só te dar aquela responde. ignorada, tipo, nascer mal-humorado, né? Tipo, Na verdade alguns cientistas pesquisam, né, que é uma falha numa parte do cérebro onde a gente tem neurônios espelho, que a gente vai fazer essa correspondência social que gera o vínculo que torna a gente sociedade, né? e tanto Então, assim, que a empatia é uma questão comprometida, por exemplo, no autismo, né? olha só, é mais do que a empatia, sim, mas não às vezes o se preocupar com o outro. Assim, são coisas Que diferentes, às sim. vezes, porque às vezes as pessoas falam assim, o autista ele é frio, né? Ele é Uhum, insensível. E não é isso. É porque a forma de comunicação desse sujeito às vezes é tão clara, tão objetiva, que fica desprovida de um grupo de artefatos sociais que a gente cria para comunicação. E sim. aí isso gera conflito, porque você fala, nossa, não precisa ser grosso assim comigo, grossa assim comigo. Você não está Uhum, sendo grossa, às vezes a pessoa está sendo muito objetiva. sim. É, em- Eu tô rindo, você tá falando aqui, eu tô rindo porque eu passei por isso esses dias, contar aqui pro pessoal, né? No passado eu entrei nesse processo de diagnóstico, acabei sendo diagnosticada, e aí isso aumenta, né, a nossa capacidade de autopercepção. Acho que falando sobre a importância do diagnóstico, esse é um ponto importante, porque você começa a ter um olhar a seu próprio respeito que ou você não entendia muito bem, ou para você era aquilo e as pessoas estão erradas, né? Então, isso traz. E aí, essa semana eu passei por uma situação, deixa eu compartilhar aqui, que eu acho que tem a ver com isso que você está trazendo. Eu, de um ano e meio para cá, comecei a ter muito problema de sono. E aí, sono se tornou, tipo assim, a meta da minha vida. A meta da minha vida hoje é dormir 8 horas por noite. As outras que venham depois. E nesse processo, tentando o higiene do sono, e faz isso, toma remédio, tira remédio, e faz não sei o quê. Tentando descobrir isso, né? Tenho dormido melhor. Comprei aqueles cobertores pesados, melhorou muito meu sono. Fica a dica aí pro pessoal. Uhum. E aí, quando foi esse final de semana agora, eu acordei, eu acho que eu acho que foi de sábado para domingo, ou de domingo para segunda. Não, acho que foi de sábado para domingo. Eu fui dormir e tal, a gente foi dormir. E aí eu acordei, devia ser umas 5 horas da manhã, mais ou menos 4 horas da manhã, eu fui no banheiro. E aí quando eu tava voltando pra cama,
Nick acordou e falou assim, levantou da cama e falou assim, nossa, eu tô sem sono, acordei sem sono. Aí a minha resposta foi, não conversa comigo que eu tô com sono. E eu voltei pra cama e deitei e dormi. Foi no outro dia que eu acordei, ela acordou à noite, a gente foi conversar, e eu passei o dia analisando meu comportamento, pensei, gente, que grosseria. A pessoa tá falando com você de madrugada, que ela tá sem sono, e a resposta que você dá é, não conversa comigo porque eu tô. Aí eu falei, amor, desculpa, eu sou muito direta, tem hora, né? Talvez mais do que eu precise. Ela riu, ela falou, tô sabendo disso. Mas eu acho que é um pouco disso, né? E eu acho que o Uhum, diagnóstico ele é importante por isso. Não é um comportamento insensível, às vezes uma falta de empatia, mas muitas vezes é um funcionamento que traz uma clareza, até mesmo na maneira de você colocar, que a nossa cultura mimimi, porque a gente vive uma cultura muito mimimi, ela não aceita isso. uhum, Você tem que florear a sua fala. uhum. A gente tem muito essa coisa de usar linguagens para que a gente não comprometa o entendimento do outro. E Sim. eu vejo que em alguns quadros isso fica comprometido em alguma medida, né? O que que acontece? A gente, 99% da nossa aprendizagem, ela é uma aprendizagem por imitação. Uhum, A pessoa dentro do espectro, ela tem uma dificuldade básica que são dois grandes campos. Um campo é desenvolvimento da comunicação e linguagem e interação social, uhum, e um uhum, outro grande campo de comprometimento é o padrão repetitivo de comportamentos e rigidez de comportamento, padrão repetitivo uhum, e rígido de comportamento. Então é o sujeito que, se você combinou com ele de passar no banco, acho que nem existe isso, acho que ninguém vai no banco mais, passar no olha que shopping, tem uns aí que ainda estão indo, hein? passar no shopping e depois comer, e por qualquer razão você precisa comer antes de passar no shopping, aquilo ali vira uma Uhum. guerra, que Sim. você não sabe de onde a guerra aconteceu. Porque o quê? Rigidez de comportamento, padrão rígido de comportamento. Então a gente tem esses dois grandes comprometimentos. E Uhum, aí, nessa questão, né, dessa linguagem direta e da imitação, na primeira infância, que é onde a gente imita os padrões sociais, que é onde a gente aprende por imitação, brincando de casinha, brincando de princesa, brincando de floresta, a gente vai aprender esses códigos sociais todos. uhum, Normalmente, o sujeito dentro do espectro, nessa fase, ele está imitando pouco, às vezes uhum. fazendo pouco contato visual. Contato visual gera aprendizagem, Sim. gera atenção conjunta, que é muito importante para o desenvolvimento social. Então, a gente vai ter um prejuízo nessa idade bem pequena dessa imitação, dessa aprendizagem por imitação social. E aí, quando o sujeito está mais velho, está adolescente, está adulto, isso transparece nessa falta, às vezes, de polimento social, que é aprendido, mas que às vezes o sujeito, dentro dessa janela de maior aprendizagem social, ele estava com essa área ainda muito comprometida, porque o sujeito precisa de intervenção para desenvolver Uhum. essas habilidades. E aí, E olha só, aí entra o. ah, Pode pode falar. falar. Não, pode terminar. E aí entra o trabalho multiprofissional, quando a gente está falando de criança, adolescente, e às vezes quando a gente está falando de adulto também, Uhum. né? Às vezes a gente precisa de um trabalho Sim. multiprofissional. Às vezes é um sujeito que vai ter muita hipersensibilidade sensorial, vai precisar de um terapeuta ocupacional para fazer esse trabalho. Uhum. Sim. Vou pegar o seu gancho, porque assim, ninguém tem dúvida, não tem um psicólogo no mundo que tenha dúvida que intervenção precoce é importante. Não, Eu acho não. que 100%, pelo menos na psicologia, 100% dos profissionais Sim, iriam dizer que não é importante, faz toda a diferença, né? A gente sim. falou sobre isso. Só que acontece que, principalmente a galera da década de 80, 90, né? Não era um período de muitos diagnósticos naquele momento, se a gente for pensar. Uhum, Então a sim. gente tem uma geração que chega na vida adulta sem diagnóstico. Uhum, E a pergunta é, tá, eu sobrevivi à infância, passei, né?
teoricamente, eu vejo isso acontecendo muito com os adultos, tem uma vida normal. Tô casado, às vezes tenho filho, tenho meu trabalho, tem aquela vida padrão, vamos dizer assim. Uhum, Por que ir atrás de um diagnóstico na vida adulta? uhum. Então, isso os pesquisadores também não têm unanimidade. Tem um Aham, grupo que acredita que diagnóstico na vida adulta não é relevante, e um grupo não é grande, relevante. sim, e um grupo que acredita que é relevante. Uhum. Se a Você tá em gente qual pegar, time? Vamos lá, você tá no time relevante ou não relevante? então, eu tô no time do DSM-5. Vou te explicar por Tá. quê. O DSM-5 coloca algumas condições, o autismo ainda é de diagnóstico clínico, então a gente não tem um Uhum. exame, a gente Sim. tem já alguns marcadores genéticos que a Uhum. gente que sabe que estão envolvidos né, para que o sujeito se desenvolva dentro do espectro autista. A gente tem alguns elementos que começam a ficar mais claros que podem estar relacionados à causa do autismo. Uhum. Mas a gente não sabe o que, que é, então a gente tem um diagnóstico clínico. E esse Certo. diagnóstico clínico fala o quê? Eu preciso que o sujeito tenha, para ser considerado autista, prejuízo na comunicação e na Uhum. interação social, Uhum. Uhum. que ele tenha padrão rígido de comportamento Uhum. e movimentos repetitivos, mas isso é uma coisa só, mas aí é mais teórico. Mas Aham. aparece de duas formas: aparece na rigidez de comportamento e aparece na repetição de movimentos, mas é a mesma coisa. Uhum. Os sintomas, eles precisam estar presentes na vida da pessoa na infância ou até que as demandas sociais exigidas ultrapassem a capacidade do indivíduo. Então, por exemplo, o que, que acontece? Às vezes o sujeito vai Uhum. bem durante a vida. Aí, num Uhum. determinado momento, ele começa, por exemplo, a ter um relacionamento amoroso. E aí, esse relacionamento amoroso faz com que essa pessoa comece a conviver com uma outra de uma forma muito mais Sim. intensa. E isso pode exacerbar alguns sinais e sintomas, porque a demanda social subiu e o indivíduo não tinha condição de repertório comportamental para oferecer. Sim. Isso é uma coisa que o DSM-5 coloca. Outra coisa é que os sintomas eles precisam ser persistentes. Então, assim, tem que Aham. ter, não é uma coisa que, Não ai, é eu um dia tô ruim que você está tendo, né? nem É um o dia, nem um tem. mês. Precisa ser persistente. E o último item é que ele precisa gerar prejuízo na vida do indivíduo. Uhum. Assim se dá um diagnóstico de autista. Então, Uhum. assim, por que que eu acho que o grupo do não é bom diagnosticar adulto, eu não concordo com ele, porque a gente tem adultos que precisam do diagnóstico para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, está Uhum. gerando prejuízo na vida dessa pessoa. Sim. Prejuízo social, prejuízo nas relações, tá? Prejuízo no trabalho, e aquela pessoa Uhum. sincerona, que o chefe Sim. pergunta uma coisa, ela responde. E aí tá gerando prejuízo. Então, assim, eu sou favorável que a pessoa tenha o diagnóstico quando isso esteja gerando prejuízo, de alguma forma. Uhum. E aí, eu acho que na vida adulta isso pode ser muito sutil, vou te falar pela minha experiência, tá? E aí eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. O que que acontece no adulto que ele teve uma vida de um comprometimento em termos ou de desenvolvimento ou de outros quadros, e que esse adulto chega na vida adulta sem diagnóstico. Ele chega sem diagnóstico, mas ele chega com sequelas,
que eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco. Se a gente for pegar, por exemplo, o autismo que a gente está conversando aqui, nós sabemos que é muito comum adultos autistas terem comorbidades psiquiátricas. Uhum. Vivenciam quadros de depressão, vivenciam quadros de ansiedade. E aí vocês têm um adulto que você vai correr para um diagnóstico, porque ele se enquadra ali num quadro. Então você fecha rapidamente, às vezes, um diagnóstico de depressão, às vezes você fecha rapidamente um diagnóstico de ansiedade, mas o seu tratamento não é eficaz. E por que que o seu Uhum. tratamento não é eficaz? Porque você, na verdade, não entende que o comprometimento daquela pessoa e o adoecimento que ela está tendo é em decorrência de um padrão de comportamento que ela tem dificuldade. Por ela estar tentando o tempo todo se ajustar num ambiente que não é dela, né? Eu acho que se começa a falar muito sobre a questão de camuflagem. Você explica o que que é isso pra gente? O que que é essa Isso- camuflagem que a gente vê principalmente no autista adulto, né? Menina, eu engasguei aqui de um jeito que meu olho tá lacrimejando. Um segundo apenas. Tudo bem. Eu não tô te vendo, né? Eu tô com esse probleminha hoje de áudio aí, Eu tô de vídeo. vermelha de tanto que eu tô engasgada. Eu não sei o que aconteceu aqui. Bebe uma água, por Lembrei do favor, que Whindersson. não quero mortes ao vivo. Pode me dar problema isso, ter uma Lembrei, morte. lembrei do Whindersson Nunes. Engasguei com saliva. Peraí. Mas, ó, e aí, É, quando você se recupera, eu acho que isso é muito importante, meus colegas psicólogos. Eu vou ser até mais enfática que você, tá, Lu? Eu sou uma pessoa hoje que, se um colega meu incentiva o cliente dele a não fazer o diagnóstico, eu vou ficar de orelha em pé. E aí, por que que eu vou ficar de orelha em pé? Gente, o diagnóstico, ele é importante até para o meu tratamento. Se eu tenho um paciente que tem autismo, vou pegar esse caso que eu estou acompanhando, tem uma pessoa que eu estou acompanhando já vai fazer 2 anos, a pessoa veio para terapia com um quadro de ansiedade generalizada. No início, eu comecei a desconfiar, além da ansiedade generalizada, eu comecei a desconfiar de fobia social. E aí, qualquer psicólogo comportamental que pegue um quadro de fobia social pensa, bom, então eu preciso desenvolver repertório nisso aqui. E aí, nesse processo de deixa eu desenvolver repertório, você não chega em lugar nenhum. E aí, esse caso foi muito interessante por isso. Era uma cliente que ela sabia se comportar socialmente, mas ela não gostava. E aí, o que que a gente começou? Aí, levantamos a hipótese, ela foi para um diagnóstico, ela confirmou o diagnóstico, aí a pessoa entra no medo, né? Nem falamos sobre isso. O medo pré-diagnóstico, que é um tema importante, medo pré-diagnóstico. Porque é isso, né? O que que eu vou ser? A maioria dos meus pacientes autistas que entraram no processo de diagnóstico, eles começavam a trazer o seguinte relato para mim: ou eu vou descobrir que eu sou autista, ou eu vou ter certeza que eu sou uma pessoa muito estranha. Porque é isso, você começa a se identificar naquele lugar, né? E você fala, bom, peraí, quem sou eu? E nesse processo que a gente chega no diagnóstico, o que que eu entendo? Ela é uma paciente, por exemplo, que não adianta eu desenvolver repertório comportamental. Por quê? Para começar, ela tem. É uma paciente, por exemplo, que eu começo a trabalhar o quê? Então, é o quê? É questão sensorial, compromete muito. Eu fiz um atendimento, estou fazendo alguns atendimentos em loco, e eu fui fazer um atendimento no domingo, essa semana, e eu fui com a minha paciente para o shopping. A gente foi fazer. Fomos tomar um café no shopping, conversar algumas coisas, e a gente estava lá conversando. Eu falei, por que que você não gosta daqui? Ela falou, você não está ouvindo esse barulho insuportável? E o barulho insuportável, para quem conhece Brasília, eu estava no Casa Parque, que é um shopping vazio de Brasília. Estava sentado num café que não estava cheio, devia ter mais umas 3, 4 mesas. E o barulho insuportável era pessoas conversando, crianças falando e pessoas andando. O que para uma pessoa não tem problema nenhum, para uma pessoa que tem hipersensibilidade sensorial, aquilo pode estar sendo um inferno para ela naquele momento. Não adianta desenvolver repertório e querer que meu paciente se comporte nesses lugares se eu não consigo ter uma visão mais ampla do que está acontecendo com aquela pessoa. sim. Você E ressuscitou aí, aí? menina, tô ruim aqui, tá? Mais ou menos, ressuscitei não. Semana O povo que tá me passada vendo. foi o drama da vela, hoje é o drama do engasguei com a saliva. Menina, olha só, a Hum. questão é a seguinte: a gente tem, por exemplo, alguns teóricos que
defendem que não se diagnostica adulto, o que que eles colocam? O abuso de diagnóstico. A gente Ok. tem um abuso de diagnóstico. A gente tem pessoas que Fingem às ser vezes coisas que têm, elas não são que elas para não terem são. E, benefícios, né? É isso e aí. às vezes elas são algumas daquelas coisas, Uhum. mas que é o que tem, né, mais recente, que é o fenótipo ampliado, Aham. que é o quê? Às vezes a gente tem indivíduos que têm traços autísticos, Sim. características que se enquadram dentro do espectro, mas que não Uhum. têm um conjunto de sintomas que coloquem esse indivíduo dentro do espectro. Mas Uhum. eu acredito que a gente não pode punir uma parcela da população que precisa do diagnóstico na vida adulta Sim. por essas razões que você colocou, Sim. E porque outras, né? Muitas e outras, porque o diagnóstico dá para gente um caminho até de terapêutico. intervenção. Até de intervenção. Sim, É o mais terapêutico. importante. O Sim, diagnóstico serve para o caminho terapêutico, para eu saber o que, que eu faço com esse sujeito. claro. O que, que eu tenho que intervir, que é o que você estava falando. Não adianta eu ficar tentando treinar comportamento social se aquilo é uma coisa anterior. Então, eu vou ter que, Exatamente. antes de treinar o comportamento social, às vezes desenvolver estratégias para que aquele comportamento possa ocorrer. Por exemplo, a sua Uhum. paciente, ela pode ir para esse tipo de ambiente com um tapa-ouvido, aquelas coisinhas de silicone, tem umas Ok. transparentes que não. Ó, deixa eu te interromper. E aí, esse é o ponto importante. Por quê? Por que que a pessoa não faz isso? Porque ela não tem um diagnóstico e às vezes porque ela não aceita. Esse é o Sim. ponto. Eu tô acompanhando um caso, para mim foi muito impressionante, assim, porque eu comecei a atender ele, levantei a hipótese, com 6 meses mais ou menos que eu estava atendendo ele, eu levantei a hipótese de autismo, sugeri ele ir para um diagnóstico, agora sou eu. Ele Ai, foi para o sim. diagnóstico, ele foi diagnosticado. Depois que ele foi diagnosticado, eu comecei a trabalhar com ele essa coisa do aceitar, como que é, o que que não é o mundo, o que que... Nesse processo, o que que ele começou a fazer? Ao aceitar, ele começa a desenvolver algumas estratégias. Ele põe o Uhum. fone, ele começa a respeitar a bateria social dele, então ele está num evento e termina, ele fala, vou embora. E ele vai embora. Uhum. E ao Sim. começar a fazer pequenas mudanças, eu não fiz grandes intervenções, não, essa é a verdade. Ele começou a fazer pequenas mudanças. Uhum. Eu tenho uma melhora em termos de ideação suicida que você tem todo dia, que você passa a não ter mais. Eu acho que Sim. esse é o ponto que muitas vezes a coisa fica tão camuflada no adulto, e a gente não fala isso abertamente. Mas eu vou te dizer que dos meus pacientes com autismo, em sua grande maioria, a maioria em algum momento teve ideação suicida. Olha só, Uhum. E em algum momento entra num grau de sofrimento do tipo, não tô sabendo viver a vida, sim. E né? aí existem dois grupos, né? Existe o grupo é, que teve sinais e sintomas, pensando nesse pessoal da década de 80 e 90, teve sinais e Sim. sintomas, que foi o seu caso. Você teve um Uhum. atraso de fala importante, começou a falar com 6 anos de idade. Na época, o que que se dizia? Cada criança tem seu tempo. Hoje a gente sabe que É. isso não existe. Quem A espera gente uma tem janelas criança de até seis oportunidade. anos para começar a falar hoje em dia? Não, Entendeu? a gente sabe que existem marcos do desenvolvimento, a gente já falou disso Sim, aqui, mas que sim. precisa, e eles não são, né? São janelas de oportunidades que precisam ser acompanhadas, se aquele indivíduo está se desenvolvendo dentro desses marcos ou não. Por exemplo, foi o seu caso. O seu caso, você tinha sintomas muito evidentes. Sim. Depois, quando você começou a falar, o apelido lá era Vicky. Você acabou de Que, revelar meu apelido de infância na internet para todo mundo saber o que que é isso. ah, Agora as pessoas gente. vão saber. Mas A assim, primeira vez que eu mostrei esse seriado pra Nick, falei, amor, quando eu era criança, meu apelido era Vicky. Ela falou, deixa eu ver. Aí eu coloquei o seriado pra assistir. Aí ela olhava pra mim e falava assim, meu Deus, e o pior que se parece mesmo com você.
Olha isso. Então, assim, Olha, esse é um grupo dos adultos sim, hoje que não receberam diagnóstico. E a gente sim. tem um outro grupo de adultos, que é o grupo do masking, da camuflagem, Uhum, que é um uhum, grupo composto, na sua maioria, de mulheres que uhum. fizeram o quê? Conseguiram desenvolver estratégias comportamentais para mascarar os sinais e sintomas que tinham de autismo, né, na infância, e às vezes na adolescência, e às vezes continuam na vida adulta. O que que o masking gera? Altos níveis de ansiedade e depressão. Porque você está o Exatamente. tempo todo vivendo um papel. Eu Que não é sei que seu. para as Sim, pessoas acharem que eu sou legal, eu tenho que cumprimentar elas dessa e dessa forma. E aí o indivíduo, na sua maioria, de forma inconsciente, isso vai acontecendo durante o desenvolvimento dele. Ele uhum, vai se desenvolvendo de uma forma típica, mas ele sim. vai encontrando estratégias para suprir isso e mascarar. Olha só de falar isso, olha o nível de desgaste de Sim, energia e de desgaste emocional que esse sujeito está submetido desde a infância, né? sim, E aí é o diagnóstico que importa na vida adulta, quando esse claro. diagnóstico vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Exatamente. Infelizmente, hoje algumas pessoas chegam no consultório, lá na clínica, né? A Uhum. psicóloga da clínica, ela recebe, né, muitos pacientes e outro dia a gente estava conversando sobre um caso em que a pessoa chegou e falou: olha, eu sou assim, 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 assim. É, aí eu sou autista e eu vim aqui porque eu tô querendo um laudo porque eu queria comprar carro mais barato. Isso aí. É, então, assim, E sabe o eu que que acho eu vejo? Deixa eu trazer o contraponto. Eu vejo adultos que recebem um diagnóstico, que recebem um diagnóstico com alívio de estarem recebendo, mas não querem falar para ninguém. E aí, Imagina. sabe o que que acontece? Tem duas coisas. Uma que é o tema da live, a importância da aceitação do diagnóstico. É preciso aceitar o diagnóstico e é preciso que as pessoas que convivem com você de forma mais próxima, mais íntima, você não precisa anunciar os quatro ventos, mas as pessoas que Sim. convivem com você de forma mais íntima, elas precisam saber disso. Talvez o seu chefe precise saber que você está dentro dessa condição do Uhum. espectro autista, porque isso vai mudar, às vezes, a sua qualidade de vida dentro do trabalho, por exemplo. Uma coisa que eu vejo, compartilhando um pouco, né? Eu lembro como que eu cheguei no diagnóstico, né? Eu tinha todos os sintomas aí de infância, tá? Que foram ignorados e vida que segue. E no ano passado, início do ano passado, eu estava atendendo um caso, estava atendendo um cliente, e ele começou a falar de uma amiga dele que tinha sido diagnosticada. Enquanto ele contava a história, eu pensava, meu Deus, mas eu sou igual a essa mulher, como pode? Uhum, Eu vim pra casa, cheguei em casa e comentei com a Nick. Falei, Nick, você não sabe o que aconteceu comigo hoje? Ela falou, o que foi? Falei, eu tava atendendo, e aí meu paciente começou a falar de uma amiga dele, e eu me identifiquei, e ela foi diagnosticada com autismo, e eu tenho um monte de coisa que eu sou igual a ela. Na hora, ela virou pra mim e falou assim, nossa, com certeza você. Falei assim, como assim, com certeza eu sou? Que palhaçada é essa, com certeza eu sou? Tô vivendo há aham, 44 anos, 2 anos, e você de repente chega e fala que com certeza eu tô, tipo assim, você me conhece há um ano. aham, E pra mim foi muito interessante porque pessoas que conviviam comigo há anos, quando eu falei, a pessoa falou: ah, não, com certeza não tem a ver. E uma uhum, pessoa que estava convivendo comigo há 2 anos, intimamente, dentro da minha casa, né, convivendo todo dia, quando eu falo da uhum. hipótese, a pessoa fala o quê? Não, com certeza. O que que essa situação me fez perceber a meu próprio respeito, a meu próprio comportamento? O quanto eu camuflo.
o quanto que eu Uhum. pago de normal o tempo todo, o quanto que às vezes as Aham. coisas me incomodam e eu não falo, e eu simplesmente vou embora. E você começa a Aham. se dar conta de uma série de comportamentos que você não tinha nem atenção para aquilo. Sim. Então, e aí fica até uma dica aí pro pessoal. Se alguém vira para você e fala que recebeu um diagnóstico, não fala que a pessoa não parece, não. Porque, na verdade, se você acha que aquela pessoa não se parece com uma pessoa autista, significa uma coisa: você não conhece ela de verdade. E ela não tem conseguido se mostrar a você plenamente. Eu falo a mesma coisa de depressão. Se você não Uhum. conhece alguém deprimido, é porque as pessoas não têm coragem de contar para você o que está acontecendo. Mas a Uhum. depressão é um dos quadros mais comuns que a gente tem hoje. É muito Aham. difícil uma pessoa não conhecer alguém deprimido. Ah, mas eu não conheço. Essa pessoa não pode falar para você isso. Então, Aham. eu tenho visto muito isso, né? Assim, tem um aumento de diagnósticos, tem as pessoas que usam a coisa para o mal, infelizmente, isso é em relação a tudo, né? A gente está falando de É, diagnóstico aqui, mas a gente claro. pode dar o exemplo das bolsas. Quantas vezes o governo vai dar bolsa para pessoas carentes e vira e mexe, você descobre pessoas com muito dinheiro recebendo bolsa de R$ 600 de governo. Com certeza. Essa é uma questão. Só que o fato é, se um adulto recebe um diagnóstico e te conta o diagnóstico, o melhor que você pode fazer pelo outro é falar, sério mesmo, olha só, como que isso implica a sua vida? Aham. Tem uma amiga minha que eu contei, eu contei pra ela, ela virou pra mim e falou assim, sério? Eu falei, é. Aí eu falei assim, você quer meu laudo? Ela Aham. falou, oi, Adriana, não, não precisa. É, Aham. aí eu ri na hora, assim, tá? A gente riu. Mas o que que acontece, né? A gente fala ainda de uma sociedade que tem muita discriminação em relação a questões de saúde mental. É Existe muito muito preconceito. estigma, muito preconceito. Muito. Vou falar isso porque eu gosto de chocar, porque eu fico chocada. Eu acho que eu preciso compartilhar isso. Eu já ouvi coisas, por exemplo, em relação a quadros depressivos, da pessoa falar, eu preferia ter câncer até depressão. Uhum. A gente é essa sociedade que a nossa sociedade prefere o câncer que uma depressão. Sem entender que a depressão leva para o câncer ou o câncer leva para a depressão. Não vamos entrar nisso, né? Uhum. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade na nossa sociedade em falar que a gente é deprimido, que a gente tem ansiedade, ou que eu tenho um DDA, né? Um transtorno de Sim. neurodesenvolvimento. Isso ainda tem muito estigma. Isso é uma Muito. realidade ainda muito forte na nossa cultura, É, né? parece que as pessoas se sentem falidas, se sentem fracassadas. As Sim. pessoas, se é com o seu filho, você sente um certo fracasso, frustração por aquela situação. Se é com você Uhum, mesmo, você também sente uma sensação de fracasso. uhum, Assim, não dei conta sim. de ser de outra forma. E por isso a psicoeducação é tão importante, por isso, quando você recebe um diagnóstico, é importante você entender o que que aquilo ali significa, Estudar, porque né, e conhecer mesmo. conhecer, porque é esse conhecimento que vai trazer uma melhora na sua qualidade de vida. Ou porque Sim. você vai perceber que determinados comportamentos você precisa mudar, pode ser mudado, Uhum, e isso vai gerar um benefício para você mesmo, aquilo que a gente estava falando uhum, também, né? De que a sim. gente trabalha mudança de comportamento dentro do que é importante para o indivíduo e não Uhum, para quem está ali de fora. Mas assim, a gente a gente precisa, né? O diagnóstico traz essa condição de você poder olhar isso de frente e falar: sim. vou fazer o quê? Ah, nesse aspecto eu não vou fazer nada. Ah, eu não. E a show me incomoda, Uhum, me desestabiliza, eu fico ansioso, eu fico isso, aquilo, por causa do barulho, por causa de. Eu não vou a show. E sim. ponto. Eu não preciso começar a ir a show porque eu tenho que. Não, eu não quero ir a show. Eu vou num rolê que seja 6 horas da tarde. Isso É, aí. Meus rolês mas, começam 4 da tarde. mas outras coisas são importantes de serem mudadas. Talvez, Sim. por exemplo, a forma que você aborda seus colegas de trabalho. A gente está Uhum, falando muito de comunicação aqui, mas pensando também na rigidez de comportamento, a gente tem outros comportamentos que podem
né, continuar desse jeito, mas outros que precisam ser mudados. Não falar para sua esposa às 4 horas da manhã, não conversa comigo que eu tô com sono. É bom evitar. É bom evitar nesse caso. Trazer outros repertórios, né? Mas de Isso, comunicação mais exatamente. Frases eficazes, né? Esse aprendizado que a alternativas. gente está brincando, mas estamos falando sério aqui. Frases alternativas. Isso, frases alternativas. Uma das coisas que eu vejo em relação, e aí estamos caminhando para o final aqui, tá, Lu, para a gente Sim. terminar. Uma das coisas que eu vejo em relação à questão do diagnóstico, e que muitas pessoas resistem a isso, é o medo que muita gente tem do tipo assim, vai abraçar o diagnóstico, vai criar igual um cachorrinho e não vai fazer mais nada na vida. Não posso porque eu sou autista. Não, eu não faço isso porque eu tenho déficit de atenção. E eu costumo dizer o seguinte, se você abraça o seu diagnóstico igual um cachorrinho e morre nele, talvez fosse melhor não ter feito mesmo, Sim. né? Porque a ideia do diagnóstico não é essa. Aham. A ideia do diagnóstico não é falar agora eu não posso mais. A ideia do diagnóstico é eu vou no show, eu quero muito ir naquele show, então eu vou levar um fone, vai ficar mais confortável para mim? Sim. A ideia do diagnóstico é como que eu posso construir estratégias na minha vida para que eu possa ter uma vida que eu goste. Não é que os outros isso gostem, aí. mas que eu gosto. É essa a ideia do diagnóstico. E o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas veem o diagnóstico sempre como um processo limitador. Agora eu entrei nessa crise, não vou mentir não, tá? Quando eu estava no processo de diagnóstico, uma das minhas crises eu vou descobrir que eu sou uma pessoa limitada. Eu ficava com esse pensamento. Você vai descobrir que você é uma pessoa limitada, você vai descobrir que Agora você é uma pessoa... imagina que você é uma doutora em psicologia. Imagina. Com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, coordenadora de estágio, anos e anos e anos de casos. Imagina. E eu entrei nessa neura. Eu sou limitada, eu vou descobrir que eu sou limitada. Aí eu conversando um dia com a Nick fala, gente, mas todo mundo não é? E eu acho que esse é o ponto, eu entender quais são as minhas limitações para que eu possa transpô-las muitas vezes, né? Conseguir passar por cima dela. E eu acho que a gente está com um bom exemplo agora nas Olimpíadas, eu quero falar sobre ele para a gente caminhar para o final aí, que é o Noah Lyles. A gente falou muito da Rebeca, né, da Simone, todos os brasileiros agora estão apaixonados pela ginástica artística. Até falei com a Nick, falei, amor, se eu começar a fazer ginástica artística hoje, tem como eu competir? Ela falou, talvez você vai conseguir dar um mortal. Ganhar as Olimpíadas, você tinha que ter começado com 4 mesmo, né? Igual a Rebeca fez. Mas olha só, o que esse cara fez? Esse cara, ele é um medalhista olímpico, Noah Lyles, ele ganhou 2 medalhas agora nas Olimpíadas, ganhou 100 metros rasos e 200 metros rasos na velocidade na corrida. E depois que ele ganhou, ele deu a seguinte declaração, que eu anotei aqui para trazer para vocês. Ele falou o seguinte, eu tenho asma, alergia, dislexia, TDAH, ansiedade e depressão. Mas eu digo mas o que eu tenho não define o que eu me torno. Por que não você? Para mim, Nossa, né, eu excelente. tenho falado isso. O esporte, ele é muito impressionante. Acho que a gente está nesse momento aí vivendo a Olimpíada, né? Sim, Porque o esporte é o caminho da superação. E sim. para mim, um exemplo como esse cara aqui, o próprio exemplo da Simone, né, que em 2015, na Olimpíada de Tóquio, desiste das Olimpíadas para cuidar da saúde mental dela. Ela estava numa depressão. Quem não assistiu o documentário dela, vale a pena assistir. Ela vai contar um pouco disso, dessa depressão que ela entra pós-Tóquio. E aí, o que a gente normalmente tem feito na nossa sociedade com o diagnóstico? Eu sou uma pessoa deprimida. Não, eu sou uma pessoa ansiosa. Não, sei o que é? Eu sou autista. Somos tudo isso. Mas qual que é a vida que queremos construir? Qual que é a vida que podemos ter, né? Sim. Eu tenho certeza que uma criança que cresceu com asma, provavelmente não indicaram ele a ser um esportista. Asma, alergia, dislexia, TDAH, ansiedade e depressão, gente, é um combo para você ser uma pessoa à parte da sociedade. Sim. Sim. E tá lá com 2 medalhas no peito de ouro, falando, o meu diagnóstico não define quem eu sou. O diagnóstico me ajuda a entender quem eu sou e me ajuda a construir caminhos para que eu possa ser melhor do que eu sou. Sim.
Mas não para ficar no lugar que eu tô. Eu acho que esse é o cuidado que a Exatamente. gente precisa ter, né? Sim, com certeza. É isso aí. Lu, quer falar alguma coisa? Acabei falando muito no final, mas o Não, nosso horário já deu. Não sei eu como sei. minha comandante de palco já não me mandou mensagem mandando eu terminar essa live de hoje. Então, não vou falar mais não, senão a gente vai passar do tempo aí, mas também não tinha mais nada demais para falar, não. Esperando o próximo convite agora. O próximo convite virá em breve. Tá Obrigada por estar bom, aqui, tá? tá joia. Obrigada por ter vindo. Não pude te ver hoje, infelizmente perdi essa oportunidade, mas depois a gente se fala. Tá bom, Gente, beijo. obrigada aí o pessoal que acompanhou a gente. Se vocês gostaram da live, curta, compartilha, marque aqui um pessoal. Essa live vai ficar disponível no YouTube, tá? A partir de amanhã você também já consegue assistir lá offline. E semana que vem tem mais, tá? Mantendo aí o nosso foco aí, nossa live toda segunda às 8h30. Lu, muito obrigada pelo convite. Espero tê-la Valeu, você aqui em breve de novo, tá? Vamos arrumar uns tá assuntos aí joia. pra gente conversar aqui. Vamos sim. Beijo. Beijo, tchau, Tchau. gente.